vou falar mais especificamente sobre reta, tá? Uma revisão aí com os exercícios que está lá no Classroom. A lista é geometria analítica, reta, revisão. Essa é a lista. Então, acessem lá o Classroom. Na hora que vocês estiverem pronto, vocês falam: todo mundo pronto? E aí a gente dá sequência ao samba. Prontos ou não, lá vou eu. Começar pelo exercício 1. Quem gosta da Unicamp já sabe, né? Geometria analítica vai cair na prova. Tenho uma certeza dessa na vida. Que Unicamp e FUVEST, certeza. Geometria. Ó, Unicamp, FUVEST e Enem, certeza. Questões de geometria analítica vão estar na prova. Unicamp e FUVEST são questões mais padrão. O Enem geralmente é uma questão mais estranha. Tá? Por quê? Caiu aonde? Na FUVEST? Sim, sempre cai. Caiu, sempre cai. Eu não vou lembrar qual que é o exercício, mas tá sempre lá. Tá? Unicamp também, Enem também. Então, assim, Enem e Unicamp e FUVEST se preparem, geometria analítica vai ter uma questão. Tanto é que eu acho que daqueles gráficos que eu mostrei para vocês, Unicamp, FUVEST, o número de exercícios da FUVEST e dos outros é bem alto, tem bastante exercício. Então, tem que tomar cuidado aí, que isso aí é um assunto muitíssimo explorado. Muitíssimo. Então, fiquem espertos aí com geometria analítica. Dá uma mudada. Você vai revisar isso também? Sim. Sim. Geometria analítica, sim. Isso é tudo. Ó, então vamos lá. Esse primeiro exercício da Unicamp aqui. Ó, não pode errar, tá? Esse exercício aqui não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Ele fala assim, ó, a figura abaixo exibe no plano cartesiano um quadrilátero com os vértices situados nos pontos A, B, C e D. Ele dá as coordenadas. Primeira coisa, ele pede para determinar a área do quadrilátero. Então, ó, o que a gente sabe, ó? Que o ponto A tem coordenada menos 5, 0. O ponto B tem coordenada 5, 0. O ponto C tem coordenada 4, 3. E o ponto D tem coordenada menos 3, 4. Ó, sempre mas nessas aulas da manhã são mais completas. Não, não. Eu acho que até no super revisão é mais, porque eu relembro as fórmulas e tal. E até eu relembro mais as fórmulas. Tá? Aqui eu já vou mais direto ao ponto, já vou no meio da garganta. Já vou para os exercícios e tal. Ó, bem, vocês lembram como que a gente calcula a área de uma figura dessa? Muito bem, determinante. Que não é determinante, né? Mas eu sei que vocês falam determinante, mas não é. O delta, que funciona como? Você vai colocar o primeiro ponto, menos 5, 0.
o segundo ponto. Ó, eu estou rodando no sentido anti-horário. 0, 5. Depois, 4, 3. Menos 3, 4. Na hora que você chegou no fim, repete o primeiro. Menos 5, 0. Fechou. Bom, agora é só fazer a conta. Como que você faz a conta? Multiplica a diagonal principal. Então, ó, no nosso caso aqui deu 0, deu 15, deu 16, deu 0. E volta multiplicando a diagonal secundária, trocando o sinal. Você multiplica a diagonal secundária, trocando o sinal. Então, ó, 4 vezes 5, 20, menos 20, trocou o sinal, mais 20. Menos 9, trocou o sinal, mais 9. Então, a gente sabe que o delta vai dar 25, 45, 45, 4, 60. 60. Só que isso daqui não é a área. Para você... Isso aqui não é sarros não, rapaz. Não é a área. A área é igual ao módulo de delta sobre 2. A área é 60 sobre 2. A área é 30. Tá? Show de bola? Lembrou, ficou feliz, falou, nossa, eu domino. Ó, dá para perder? Não, vamos falar a verdade. Dá para perder um exercício desse? Isso não dá, né? Tá? Esse aqui não dá, foi, matou, letra A. Volta. Green Mile. Green Mile. De nada. Então, ó, vamos para letra B. Na letra B ele fala assim, encontra a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta que passa pelo ponto BC. Então, ó, você tem que pensar no seguinte fato. Se você quer encontrar a equação da reta, ou você tem dois pontos, ou você tem um ponto e o coeficiente angular, tá? Eu vou até voltar e colocar aqui o desenho, porque vai dar uma ajudada, né? Então, ó, isso é fundamental. Ou você tem dois pontos, ou você tem o ponto em uma reta. Aqui, ó, vou até mostrar para vocês como seria essa possível reta. Ela passa... você não precisa fazer o desenho na hora, tá? Ela passa pelo ponto A e ela é perpendicular a essa reta aqui. Eu vou fazer esse perpendicular mais ou menos aqui. Acho que é mais ou menos por aqui, né? Tô com cara de 90. Então, ó, é essa reta que ele quer achar. Que ele vai chamar, eu vou chamar de reta R. Ó, eu sei que o ponto A pertence à reta R. Então, eu sei que a coordenada do A, menos 5, 0, pertence a R. E tem uma outra coisa. Ele falou que R é perpendicular à reta AB. Desculpa, BC. Se ela é perpendicular à reta BC, a gente tem que lembrar de um fato. Qual que é o fato? MR vezes MBC é igual a menos 1. Que significa o quê? O oposto do inverso do coeficiente angular de BC é o coeficiente angular de R. Bem, então, se eu tenho coeficiente angular e um ponto, a maneira que a gente encontra a equação da reta é ioiô, mi, xoxô. Se não fosse assim, se você soubesse dois pontos, você usaria o esquema do determinante também. Tá muito claro isso? Se eu entender. Então, beleza. Então, o nosso primeiro passo é encontrar o coeficiente angular do MBC. Lembrando que o coeficiente angular é um ΔY sobre um ΔX.
Então, nesse caso, vai ficar YC menos YB dividido por XC menos XB. Então, o coeficiente angular do BC vai ser o YC vale 3, o YB vale 0, o XC vale 4, o XB vale 5. Então, isso daqui ficou 3 sobre 1, sobre menos 1. Então, isso aqui é menos 3. Então, esse é o coeficiente angular do BC, o que nos leva ao segundo passo. Qual que é o segundo passo? Que R é perpendicular à reta BC. Então, o MR é o inverso de 3 é 1/3 do oposto, troca o sinal. Então, é mais 1/3. Você poderia jogar na fórmula aqui também, tanto faz. Então, fechou. Então, isso a gente já sabe. Agora, para concluir, o terceiro e último passo é você calcular ioiô, mi, xoxô. Você tem o ponto? Tem. O ponto A, menos 5, 0. Então, o y0 vale 0. O m, 1/3. X, ó, y e x é sempre y e x, hein? E o x0 é menos 5, então aqui fica mais 5. Pronto. Y é igual a x sobre 3 mais 5 sobre 3. Acabou. Calculamos, fizemos o A e o B desse exercício, e aí você basicamente foi proibido de errar. Você está proibido de errar. Beleza? Fera? Todo mundo... É fácil, né? Não? Falhei muito como professor, hein? A gente que não tá vendo, vocês sabendo, hein? Isso aqui, ó, é pra estar na ponta da língua de vocês, ó. Isso aqui, ó, é pra você fazer dando risada, falando, que prova fácil é essa? Já era. Tá? Uma questão, segunda fase aí da Unicamp aí. Uma questão muito bem embolada aí, tá? Isso mostra que você dominando um pouquinho de cada coisa, você consegue desenvolver muito numa prova, tá? Então, isso que eu sempre falo para vocês. Vocês precisam dominar tudo que é básico. Se você dominar tudo que é básico, você está no caminho bom. Tá? E tudo que é importante. Vou fazer o 3 agora. Fez um exercício bem mais simples, tá? Mas a gente tem que relembrar tudo do que foi visto. Ó, a equação da reta que passa pelo ponto A da figura, pelos pontos A e B da figura é dado por... Se você vê um exercício desse, ó, left, você tem que dar risada. Fala, que prova fácil, nunca vi uma prova tão fácil dessa. Como é possível? Eles vão selecionar alunos esse ano? Né? Você tem que colocar pressão no seu adversário. Por quê? Ele te deu a equação, você tem 2 pontos, e ele quer a equação, ele te deu o gráfico, ele te deu 2 pontos, e ele quer a equação da reta, então, ó, sem dúvida, você vai usar o esquema do determinante. Que não é determinante, né? Eu tô falando determinante agora. Ó, coloca o ponto A, vale menos 2 e 1. O ponto B, 5 e 3.
E agora você quer achar a equação. Ó, é o mesmo esquema de calcular a área. Mas quando você calcula a área, você tem o terceiro ponto, quarto ponto ou quinto ponto, não importa. Quando você calcula a reta, você não tem o terceiro ponto. Então, o terceiro ponto é x e y. E você repete o primeiro. Como é uma reta, você iguala a zero. Tá certo? Então, é muito parecido com o esquema de calcular a área, só que é a reta. Multiplica a diagonal principal, o mesmo esquema, né? Vai ficar menos 6 mais 5y mais x. Multiplica agora a secundária, só que lembra-se, na secundária, troca o sinal. Menos 2y vai ficar mais 2y. 3x vai ficar menos 3x. E 5 vai ficar menos 5. É igual a zero. Beleza, soma todo mundo que tem que somar. Então, ó, 5 mais 2 dá 7. X menos 3x menos 2x. Menos 6 menos 5 dá menos 11. Agora é só ajeitar com a resposta. A resposta ele deixou o x positivo, então ele passou todo mundo para o lado de lá. Aí ele isolou o termo. Então, ele passou o x para lá, ficou 2x menos 7y igual a menos 11. É o jeito que ele deixou a resposta. Isso daí é a alternativa B, de bola na área. Não altera o placar. Beleza? Então. E aí, esse é fácil ou nem esse? Esse tudo bem. Então, fera. Fera. Então, vamos para o próximo. Ó, quero fazer os 6 agora. O 6 pega e fala assim, ó. A equação de reta R que passa pelo ponto 16, 11 e não intercepta a reta y igual a x sobre 2 menos 5. Ó, então eu tenho uma reta R. Na verdade, eu tenho o ponto 16, 11, que pertence a essa reta R. E a reta R não intercepta a reta que tem essa equação. X igual a x sobre 2 menos 5. O que a gente entende como que ele quer dizer com não intercepta? Beleza. Ele quer dizer que é paralelas. Então, ó, essa daqui é uma reta S e essa daqui é uma reta R. A reta R é paralela a S. Se essas retas são paralelas, significa que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Outra coisa importante para a gente lembrar. Para os coeficientes angulares serem iguais... Não, você vai falar bobeira. Para você encontrar o coeficiente angular quando ele te dá uma equação da reta, o y tem que estar isolado, tá? Então, ó, isso é muito importante. Busca nas suas anotações lá e vê se você anotou isso. Quando você precisa encontrar, se ele te dá a equação da reta e você precisa encontrar o coeficiente angular, o y precisa estar isolado, ó, o y está isolado. E o coeficiente angular é o número que está multiplicando o x. No caso, 1 sobre 2. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta S
é meio. Esse é o coeficiente angular. Beleza? Então, se o coeficiente angular da reta S é meio, eu sei que o coeficiente angular da reta R é meio também. Pronto. Eu tenho um coeficiente angular e um ponto. Se eu tenho um coeficiente angular e um ponto, a gente usa sempre ioiô, mi, xoxô. Agora é só substituir. O y0 é menos 11, o coeficiente angular é meio, o x0 é menos 16. Então, y é igual a 11, igual a x sobre 2, menos 8. Para com isso. Agora vamos isolar. O y está isolado nas respostas, né? Y é igual a x sobre 2, passou para o 1 mais 3. Beleza? Então, alternativa C. E aí, o que vocês acharam? Médio. Ah, não, mas é, né? Que não é que você acha, não. É que a realidade é essa aí mesmo. É mais simples. É também mais simples, tá? Pera, então, ó. É isso aí. Bem, ó, eu revisei tudo já. Não falta pedra sobre pedra. Circunferência é mais duro mesmo. Mas assim, se você souber as coisas principais da circunferência, quais são as coisas principais da circunferência? Você saber colocar na forma reduzida. Mas, ó, você precisa saber duas coisas que são principais na circunferência. Tá? Quando você... Eu vou até anotar aqui para vocês. Quando a gente está falando em circunferência, tem que saber escrever a primeira palavra, né? Quando a gente está falando de circunferência, vocês lembram qual que é a coisa importante? Uma das coisas importantes? Beleza. Uma delas é essa. Ó, uma delas é completar quadrados. Tá? Então, completar quadrados é muito importante. Por que é importante completar quadrados? Porque se você sabe completar quadrados, você sempre vai para essa forma e essa forma te dá todas as informações que são importantes para uma circunferência, para uma equação da circunferência. O que é? O centro, a coordenada do centro, que é sempre o número que está somando ou subtraindo no x e no y com o sinal trocado, e o raio, que é a raiz do número isolado. Essas são as duas coisas mais importantes de uma circunferência. Se você sabe o centro e o raio da circunferência, você sabe tudo de uma circunferência. E a outra coisa que é muito importante de uma circunferência é que quando você tem a circunferência, e acontece uma reta tangente a essa circunferência, então eu passo uma reta tangente à circunferência. Vocês não podem ter dúvida. Centro liga a reta 90 graus. Pronto. Então, todos os exercícios de circunferência vão girar basicamente em torno desses fatos. Dificilmente. Pega os exercícios que eu fiz na segunda, volta lá, vê. Quase nenhum ou nenhum deles eu não usei um desses procedimentos. Tá? Então, assim, é isso que é importante na circunferência. É isso que você precisa saber. Se você domina isso, você dominou a circunferência. Tá?
Agora, claro, pode ter exercícios de um grau de dificuldade alto, pode ter, mas é isso. O que acontece é que vocês têm um pensamento, vocês foram trabalhados muito setorizados a vida inteira, né? Você fazia, quando você faz a prova do ensino médio lá, o professor ele pega aquele assunto e assim não desvia nenhum risquinho, porque se ele desviar um risquinho, vai ser um desastre. Os pais vão na escola com tocha, queimar o professor e tal. Só que o que acontece? Quando você chega no final você chega para o vestibular, ele mistura. E aí vocês têm uma dificuldade por ele misturar. Não é nem por o exercício ser difícil ou você não dominar o assunto. É pela mistura. Quando ele mistura temas, vixe, arruinou a vida de vocês. Porque é falta de prática isso, tá? Mas circunferência, basicamente, é esses dois pontos. Só que as questões de circunferência sempre envolvem reta. Então, isso que eu estou falando e os exercícios que a gente fez sobre reta sempre cai junto num exercício de circunferência. Entendeu? Então, é isso que vocês têm a impressão de ser mais difícil. Tá? Mas assim, ó, se vocês dominarem esses dois pontos aqui, isso aqui estiver muito claro para você, você já está num bom caminho, tá? Só precisa praticar esses exercícios que tem a mistura. Refaça a lista que eu passei na segunda-feira, é uma boa lista, é um bom resumo de tudo, tá? Que vai te ajudar. Beleza? Então, ó, esse é o esquema de circunferência. Ó, vamos para a parte de... Vamos fazer um exercício um pouquinho mais difícil, envolvendo retas. Ó, reta não tem jeito de ficar super difícil, tá? Tem como ficar um pouquinho. Super difícil. Se caiu reta, você tem que se animar. Falar assim, ó, pô, reta, o meu anjo tá do meu lado. Ó, porque assim, muitos alunos, principalmente você que não precisa de tantos pontos assim, você precisa saber essas coisas mais simples, porque muitos alunos abandonam a matemática. Abandonam a matemática. Faz assim, nossa, eu gabarito história, geografia, faço 39 mil pontos não sei aonde, e aí se eu não errar nada de nada, eu consigo passar com 10 pontos acima. Eu chutei todas de matemática, talvez acerte duas. Então, assim, se você aprender o básico, né, isso vai te ajudar a fazer exercícios simples, pelo menos. Ó, a área do triângulo AOB esboçado na figura é... Então, ó, ele quer saber a área do triângulo AOB. E a única coisa que a gente tem é esse ponto aqui e essa reta aqui. Aí você fala assim, né? Deu? E aí? Ó, eu tô tentando moldar esse raciocínio em vocês, mas é difícil, né? Eu tô lutando contra uma crescente. Ó, com um crescente, não. Algo que foi enraizado em vocês. Né? Presta atenção. A coisa mais importante é você saber como que você vai responder a pergunta dele. Não é sair fazendo as coisas. Por exemplo, ele perguntou a área do triângulo AOB. Como que eu vou calcular a área do triângulo AOB? O que eu preciso para calcular a área do triângulo AOB? Essa é a pergunta que você tem que responder de saída. E aí? Ah lá, a Evelyn já falou, base vezes altura dividido por 2. Por quê? Isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu descubro quanto que vale essa base aqui, e se eu descubro quanto que vale essa altura aqui, ah, mas é geometria analítica. Tudo bem, mas o triângulo é retângulo aqui, você pode usar base vezes altura dividido por 2. Então a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Eu não tenho informação nem da base e nem da altura. Então, o nosso objetivo é calcular a base e a altura. Tá bom. Para calcular a base, você concorda comigo? Se você quer calcular a base, basta você saber quanto que é o valor de A, e para calcular a altura, basta você saber quanto que é o valor de B. Por quê? O B é x igual a 0, H. O A é B e y igual a 0. Então, o nosso objetivo é achar o A e o B. Opa, aí você fala assim, legal.
Então, eu preciso achar o A e o B. Tá. Agora você vai para outra parte. Quais informações ele me deu? Ele não te deu nenhuma no texto. Ele te deu na figura. Ele te deu que tem uma reta aqui, que eu vou chamar essa reta de S. Então, tem uma reta S que é perpendicular à reta AB. Opa! Então, você já sabe que a reta AB é perpendicular a S. Então, eu já tenho uma informação. Eu já sei que o MAB vezes o MS é igual a menos 1. Eu tenho outra informação. O ponto 1, 2 pertence à reta AB. Ah, mas eu sei que quando eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu uso o ioiô michôchô, eu descubro a equação da reta. Ó, isso daqui só foi uma linha de raciocínio que eu segui usando as informações do texto. Aí você pensa, a equação da reta vai me ajudar? Ah, eu tenho a equação da... Vai. Por quê? O B é quando o Y vale zero. E o H é quando o X vale zero. Pô, se eu achar a equação da reta, eu achei a altura e a base, achei a área. Beleza? Então, assim, ó, se você seguir uma linha de raciocínio, você tem uma estrutura para resolver os exercícios um pouco mais complicados, isso ajuda bastante, tá? Então, ó, vamos lá. Então, a gente descobriu que a primeira coisa é calcular o coeficiente angular do B. Mas para calcular o coeficiente angular do B, eu preciso do coeficiente angular do S. Então, ó, primeira coisa, você vai calcular o MS. E aí, como que a gente calcula o MS? Beleza. Pode usar delta Y por delta X. Você precisa de 2 pontos, tá? E a gente até tem esse ponto aqui e esse ponto aqui que é o 0, 0. Vou calcular de outro jeito. Ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui. E esse ângulo é θ. MS é igual a tangente de θ desse ângulo aqui. Ó, o cateto oposto aqui vale 2. E o adjacente vale 1. Então é 2 sobre 1. MS é 2. Ioiô pode, mas o ioiô vai demorar muito para calcular o MS. Tá? Beleza. Achei o MS. Então, você vai no segundo ponto, que você sabe que o MAB vezes o MS é igual a menos 1. Você pode até ir direto, porque você sabe que o MAB é o inverso de 2 é meio, do oposto. O oposto mais vira menos. Então, o MAB é menos meio. O último passo, você usa ioiô michôchô. Ioiô michôchô. O ponto que pertence é 1, 2. Então, o y vale 2. O coeficiente angular menos meio. E o x0 vale 1. Pronto. Essa é a equação. Então, ó, vou colocar até mais central aqui. A equação da reta AB é essa. Se eu sei a equação da reta AB, agora é só descobrir o valor da base da altura. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, ó. Como que é a equação? É y igual a menos 2 meio x menos 1. Então, ó, eu tenho essa equação, então eu vou calcular o B. Para calcular o B é a base. Então, o y vale 0 e o x é o B. Pronto. Então, vai ficar 4
igual a B menos 1, o B vale 5. E quando eu quero calcular o B, então aqui, ó, calculando B. E agora eu posso calcular o H, usando o mesmo esquema da Jurema. Então, ó, o H é o Y e o X vale 0. X vale 0, aqui vai dar meio. Então, o H é meio mais 2. Então, 5,5. E por fim, a área. A gente sabe que a área é base vezes a altura sobre 2. Então, a base é 5, a altura é 5 sobre 2 sobre 2. Que é 25 sobre 4. Alternativa C. Esse é um exercício mais difícil, tá? Envolvendo reta, mas assim, poderia ter feito de outras formas, tem várias maneiras de fazer esse mesmo exercício, tá? Beleza? Alguma dúvida? Da existência da humanidade, da onde nós vemos, para onde nós vamos. Vocês viram que triste? Aquele negócio lá das bactérias que acharam em Vênus era erro científico. Que droga, né? Fiquei chateado. Eu achei que ia ter alienígenas pela primeira vez. Então, sem alienígenas por enquanto. É muito triste. Só Marte mesmo. Acharam água na Lua. Lá que tem água na Lua. Vamos ver, né? Se tem, não. Por que os americanos do norte chateados? Porque eles acreditam em alienígenas. Ah, eles acreditam mesmo. Eles acreditam mais em alienígenas que elétrons. Eu vou achar essa pesquisa aí. É uma pesquisa. Fizeram pesquisa com os americanos e eles acreditam mais em alienígenas do que elétrons. Olha, o que eu posso fazer? Eles que acreditam, não sou eu. Mas, ó, eu não sei não, hein? Se a gente fizer uma pesquisa dessa no Brasil, hein? Se os alienígenas não ganham dos elétrons, hein? Alienígena ele já viu falar na TV. Elétron ele nunca ouviu falar na TV. Não, não vi. Que pesquisa de São Carlos. Dá até medo. É, eu acho, eu tenho uma impressão que, que os alienígenas vão